Olá, gente, graça e paz. Olha aqui, tudo bom? Na minha meditação diária, eu estou lendo o livro de Isaías. Terminei de ler os livros de sabedoria, né? Provérbios, Cantares, Eclesiastes. E agora eu estou entrando nos profetas. E o livro de Isaías é um livro interessante, por quê? Por diversas razões. Porque é o livro mais, é o profeta mais messiânico do Antigo Testamento. Então a gente vê muitas referências a Jesus. E isso é incrível, porque obviamente que a gente referencia Jesus, a gente vê Jesus porque a gente já tem acesso ao Novo Testamento. Mas de toda sorte é um livro messiânico. Mesmo para os judeus é um livro messiânico. E eu acho interessante, hoje eu li o capítulo 6, mas eu não vou falar especificamente sobre o capítulo 6, não. Eu vou falar sobre o capítulo 3. Por quê? Porque a gente está passando por vou dizer polêmica, né? Mas nessa época de redes sociais a gente está vendo muito a questão de um profeta mirim, muito famoso aí. Obviamente eu não vou aqui falar mal de ninguém, né? Mas só falar um pouco a respeito dessa situação de profetas mirins, ou se é possível um profeta mirim ou algo do gênero, né? Sem entrar no mérito de A, B ou C. Mas, em primeiro lugar, isso não é nada novo. Para quem é do mundo pentecostal, eu tenho 45 anos. Quando eu era criança, meu pai é da Assembleia de Deus, então já era razoavelmente comum você ouvir falar nesse tipo de coisa. Ah, não, que tinha um pastor mirim aqui e acolá, ou um profeta mirim, pessoas com 10 anos de idade, ou às vezes até menos. E eu era criança, não entendia, né? Mas hoje em dia, com a experiência de vida e um pouco da leitura da palavra de Deus e tudo mais, a gente percebe que tem algumas coisas que fogem um pouco do que a Bíblia determina, sabe? Eu já vi muitos vídeos de comentaristas, tipo o pastor Mocelin, o próprio Hernandes Dias Lopes falando sobre isso. Eu não vou me estender muito sobre esse assunto, mas o meu foco aqui é trazer um pequeno texto aqui de Isaías a esse respeito. Isaías 3 foi um texto que eu já li essa semana. Isaías 3:1 diz assim: Vede o eterno Yahweh, o Senhor dos exércitos, em breve irá tirar de Jerusalém e de Judá todo o seu bordão e cajado, seu sustento, tanto o suprimento de alimentos como a provisão de água. Então, esse capítulo 3 de Isaías, Isaías vai trazer uma profecia de juízo de Deus. Então, tudo que se refere no capítulo 3 e no capítulo 4, que a gente não vou falar aqui, mas também fala sobre isso, sobre o juízo de Deus. Mas olha só o que tem no verso 4. Dar-lhe-ei jovens por príncipes, adolescentes e maturos governarão sobre eles. E aqui perceba, há traduções que traduzem como crianças, não é nem como jovens e adolescentes, não é como crianças. Então, você vê que o povo de Israel, como juízo da parte de Deus, iria ser governado por jovens, adolescentes, pessoas imaturas, inexperientes, sem juízo. Vamos lá para o verso 8, mesmo capítulo 3. Verso 8 diz assim: Porquanto Jerusalém tropeçou e Judá caiu, suas palavras e atitudes são todas contra o Senhor, desafiando a sua presença majestosa. O seu próprio semblante, verso 9, testifica contra eles e revelam seus pecados como Sodoma, sem nada esconder. Ai da vida deles, porquanto mediante suas obras atraíram desgraças sobre si mesmos. Então, aqui nos versos 8 e 9, Isaías diz o porquê do juízo de Deus vir a ser derramado sobre o povo dele. Pelas obras más daquele povo. Mediante suas obras atraíram desgraça sobre si mesmos. É o que diz o verso 9, tá certo? Lá no verso 12 diz o seguinte: Os opressores do meu povo são adolescentes, e as mulheres os governam como desejam. Ah, povo meu, os teus dirigentes te desencaminham com mentiras, te confundem acerca do caminho em que deves andar. Então perceba que aqui o profeta está dizendo que vai haver um juízo da parte de Deus sobre aquele povo, está dizendo por que vai haver esse juízo e a forma como vai haver esse juízo, ou seja, que o juízo da parte de Deus sobre o povo dele muitas vezes normalmente vem por conta das nossas más escolhas, dos nossos pecados. E aí ele entra num detalhe, a opressão que o povo ia experimentar por parte de líderes inexperientes, jovens, adolescentes, iria ser por meio de desencaminhá-los ainda mais nos caminhos do Senhor. Então perceba que às vezes o castigo de Deus na vida de um povo é entregar o povo à própria sorte. Entregar o povo à própria sorte. Ah, você quer fazer isso? Pois vai e faz. É o que tem lá em Romanos 1. Romanos 1, Paulo vai falar sobre isso. Ele diz
que Deus os entregou às suas próprias concupiscências. Ah, não é isso que você quer? Você quer viver em imoralidade sexual, você quer viver em corrupção, você quer viver em mentira. Então você vai colher as consequências das suas ações. E vai ter governos que os levem a praticar e a experimentar as próprias consequências dessas coisas, tá certo? E aqui eu estou falando sobre profetas mirins. Vamos voltar, então, ao tema de profetas mirins. Então, aliás, será que não há a possibilidade de Deus usar crianças e jovens? Não é isso que eu estou dizendo, gente. Não é isso que eu estou dizendo. A gente vê na Bíblia inúmeros exemplos de Deus usar jovens e adolescentes. Tá certo? Então, por exemplo, Davi, quando Davi começou a ser usado por Deus, ele ainda era provavelmente um adolescente, sei lá, 13, 14, 15 anos. Tá certo? Mas eu trouxe aqui dois exemplos em particular. 1 Samuel 2, vamos abrir em 1 Samuel 2. 1 Samuel 2 é uma história muito conhecida. 1 Samuel 2, verso 18, diz assim: Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Então, aqui é a história bem conhecida de Samuel. Ana, ela faz uma promessa a Deus: se tu me deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor pela vida inteira. Ele ia ser um nazireu, ia ser dedicado ao Senhor por toda a sua vida. E é o que acontece. Logo que ele é desmamado, é o que tem no capítulo anterior, aliás, no começo desse próprio capítulo, perdão, no verso 2, Ana entrega ao sacerdote Eli aquela criança, uma criança que devia ter no máximo 3, 4 anos, para servir ao Senhor. E 3, 4 anos, gente, é o terrible two. Imagine o pobre do Eli suportando o terrible two de Samuel, mas Samuel era um servo do Senhor, desde tenra idade. Então, você vê aqui que é possível sim uma criança servir ao Senhor, mas a maneira de servir ao Senhor é diferente a depender da idade e da maturidade que a pessoa tem. Samuel, ele desde cedo servia ao Senhor, mas como? Auxiliando o sacerdote Eli, fazendo aquilo que os filhos de Eli não faziam, deveriam fazer e não faziam, auxiliar o seu pai, que ele era o sacerdote. Então Samuel era um filho postiço de Eli nesse sentido, tá certo? E no decorrer do tempo, Deus foi falando com Samuel. Você vê que aquela história bem conhecida dele entregar a Eli a profecia, né, da queda da casa de Eli e tudo mais, ele ainda era criança. Mas ele foi sendo usado paulatinamente, conforme a sua maturidade de vida, a sua intimidade com Deus, tá certo? Outra história bem conhecida, 2 Crônicas 34. 2 Crônicas 34. 2 Crônicas 34. 2 Crônicas 34, os versos 1 a 3 diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade, olha só a idade de Josias, quando começou a governar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias agiu de modo justo e sincero diante de Yahweh, o Senhor, obedecendo aos conselhos e orientações do rei Davi, seu antepassado e predecessor, sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ou seja, ele começou com 8, agora com mais 8, 16, Josias começou a buscar o Deus de Israel, seu pai e predecessor. No 12º ano, ou seja, quando ele tinha 20 anos, deu início à reforma religiosa de Judá e Jerusalém, retirando os altares idólatras, os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. E mais à frente vai falar que ele retornou à prática da Páscoa, que tinha sido abandonada há muito tempo. Então, nós vimos aqui, por alto, as histórias de Samuel, a história de Josias, duas pessoas, um profeta e o outro profeta, no caso, e juiz, e no caso aqui o rei, né? Que foram usados desde cedo, desde criança. Mas aí você me pergunta, hoje há espaço ainda para profetas mirins? Vamos lá ver o que Paulo diz sobre isso. Vamos ver lá o que Paulo diz sobre isso. Paulo, ele faz duas como é que eu posso dizer? Ele levanta em duas situações
perfil, digamos assim, do pastor. Como é que pode ser um pastor? Como é que deve ser um pastor, né? Como é que deve ser um pastor? Uma delas, ele fala ao seu filho Timóteo, tá certo? Olha só o que tem dizendo aqui, lá em 1 Timóteo, 1 Timóteo, olha só, 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, falando aqui, recomendações aos líderes é a respeito do perfil do bispo, do pastor, né? O bispo deve também, verso 4, perdão, verso 6, não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Tá certo? Não deve ser recém-convertido. Gente, se ele não pode ser recém-convertido, muito menos ser novo, novo mesmo de idade, né? Se ele não deve ser novo na fé, ele não deve ser novo de idade. Por quê? Porque falta a ele maturidade. Está dizendo aqui que para que não se ensoberbeça, não tenha vaidade, não tenha orgulho. É o que acaba acontecendo com muitos desses profetas mirins. E aí, novamente, eu não estou entrando no método de A, B ou C atual. Na minha história, 45 anos, eu já vi muito isso acontecer. Você busca na internet, se você quiser fazer esse exercício, nem faça, mas se você quiser fazer, busque por profetas mirins, o resultado deles de antigamente, de profetas que se levantaram na década de 80 e 90, crianças famosas por pregarem e tal. Você vai ver o infeliz resultado na vida deles. Por quê? Porque foram usados e explorados por seus pais, infelizmente, a realidade é essa, e por líderes religiosos gananciosos, que em vez de estar educando seu povo, edificando seu povo, pregando a palavra de Deus para o seu povo, estavam explorando a fama dessas crianças. Por quê? Porque são pessoas que atraem atenção. Hoje é porque, pela prevalência das redes sociais, nós temos muito mais acesso à informação. Mas já existia isso, sempre existiu. E como eu falei, uma criança como essa, eu acho interessante que o Hernandes vai dizer que ele começou a pregar, ele começou a sentir o chamado vocacional de Deus para pregar com 17 anos. O que ele fez? Ele foi sair pregando? Não. Ele foi, se matriculou num seminário, foi estudar e foi se dedicar. E começou a servir, eu tenho certeza, perdão, como é a história de muitos líderes que começam a trabalhar na obra de Deus desde cedo. Olha, eu não sou um grande líder, mas eu trabalho na obra do Senhor, de alguma maneira, desde criança. Quando eu era criança, eu cantava no coral de crianças. A primeira vez que eu ministrei a palavra, eu devia ter 13 para 14 anos. Eu era da UPA, não é UPA de hospital, que aqui no Ceará a UPA é hospital, mas UPA a União dos Presbiterianos de Adolescentes. Que meu pai é da Assembleia de Deus, mas minha mãe era da Presbiteriana. E então, a primeira vez que eu ministrei a palavra, eu devia ter 13 anos. Mas foi para outros adolescentes. Não foi na igreja querendo dar uma de sabichão, de sabe tudo, ministrar sobre divórcio, sobre casamento, sobre investimento. Não vai ver que não faz sentido, nem do ponto de vista humano, racional não faz sentido. Foi até o que um colega meu, esses dias aqui no trabalho, veio me perguntar o que eu achava sobre esse assunto. Eu disse, cara, tem duas maneiras de ver isso. Tem a maneira humana, que é absolutamente irracional, não tem como uma criança, um adolescente, querer ensinar, querer passar sabedoria de uma coisa que ele não sabe. Ele não experienciou, ele não vivenciou, ele não tem maturidade para aquilo. E a outra do ponto de vista espiritual, que é sobre isso que eu tenho tratado aqui com vocês e falei sobre isso com ele também. Então, mas a última lição que eu quero deixar é só para resumir tudo isso, né? Deus usa crianças? Com certeza. Com certeza. Deus usou Miriam para preservar a vida de Moisés. Deus usou aquela menina lá de Samaria para restaurar a saúde de Naamã. Era uma menina. Mas nessa questão da palavra, é uma coisa, e principalmente de ser pastor, de ser profeta, de falar a palavra de Deus, eu não vou nem entrar aqui na questão de profecia como uma nova revelação, não, gente. Estou falando profecia como pregar a palavra de Deus. Entregar a palavra de Deus conforme está na Bíblia, né, nas Escrituras. Isso aí requer maturidade, caminhada com Deus, joelho no chão, o joelho ralado no chão, calos de joelho ralado no chão, tá certo? Então, que Deus nos dê sabedoria para a gente não cair, não sermos castigados, como foi o que tem dizendo no livro de Isaías, capítulo 3. Que Deus levanta meninos e mulheres, eu nem vou falar sobre esse assunto espinhoso, sobre mulheres também serem líderes, serem pastoras, entre aspas, e profetisas, entre aspas,
Talvez outro dia eu fale sobre isso. Mas que isso não é sinal para nos orgulharmos, é sinal para nos envergonharmos. Isso é sinal de castigo de Deus sobre o seu povo. Foi assim com Israel, assim é com a Igreja de Deus hoje no Brasil. Amém? Que Deus nos perdoe, em primeiro lugar, por termos chegado a essa situação, a esse estado, né? Nos dê maturidade, visão de enxergarmos onde temos errado, nos voltarmos a Ele, tá certo? E nós, especialmente como homens, assumirmos a nossa posição de liderança saudável, baseada na palavra de Deus e joelho no chão. E que Deus nos corrija com mão branda e por pouco tempo, que não seja um castigo muito longo, tá certo? Deus nos abençoe.